Se houver uma denúncia criminal, mas o contribuinte pagar ou parcelar antes da denúncia, em muitos casos, há extinção da punibilidade. Nesse vídeo de hoje eu trago aqui respostas às perguntas deixadas por vocês aí nos últimos dias aqui no nosso YouTube. Presta atenção comigo até o fim desse vídeo que a tua pergunta pode estar respondida aqui. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo com todos os parceiros aí que operam contigo, que é para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo para a comunidade, e aproveita e me segue em todas as redes sociais. Já toca o botãozinho das notificações aqui, que é para ser avisado de mais conteúdos como esse. O Júnior deixou para nós a seguinte questão: parece que o CARF entende que a pessoa que precisa provar que é inocente. A Receita não precisa provar que a movimentação foi ganho integral da pessoa. Parece não, Júnior. É exatamente assim que funciona. Quem tem que comprovar de fato essa tese de forma diferente é o próprio contribuinte. Então, se o contribuinte, ele de fato está com a razão e isso foi ilícito, e ele tem contratos, e ele tem comprovantes, e ele tem a história toda, isso vai ser comprovado, está tudo ok. Uma vez que ele não apresente tudo isso, a Receita Federal vai diretamente naquilo que ela entendeu como óbvio. Aconteceram os depósitos bancários, ela vai tributar isso como renda. E tem um ponto aqui que várias pessoas no decorrer desses anos me dizem: a Receita que prove. A Receita não precisa provar nada. Quem tem que provar somos nós. E isso é um ponto que tem que ficar sempre muito claro. Ou tem outras pessoas que me dizem: mas eu tenho origem para tudo. Esse eu tenho origem para tudo eu até entendo. A pessoa pensa assim: mas tudo que eu recebi na vida foi salário, tudo que eu recebi foi honesto, então não tem como não provar. Não, eu acredito que tenha sido honesto, acredito tudo isso. Não é esse o problema. A questão é que tu tem que comprovadamente poder fazer esses vínculos de que foi tudo correto, de que de fato tu tinha origem, de que de fato tá tudo ok. Então a prova cabal, ela é sempre do contribuinte. E tem aquela máxima que eu gosto muito, que é: não basta ser honesto, ok? Tem que parecer honesto também, né? Então fica a dica aí. A Lucimar nos pergunta: estou indo pela primeira vez à Europa. Parabéns, Lucimar. E eu tenho uma dúvida: será que todos os estabelecimentos comerciais recebem por esse cartão global OKX? Eu vou te dizer a partir da minha experiência, tá? Muitos usuários, muitos seguidores meus têm usado o cartão OKX, bem como outros aí, cartões cripto, e têm tido experiências super tranquilas. Eu utilizei bastante o cartão da OKX, tá? Nessa minha viagem para Dubai. Na viagem a Nova York, eu optei pelo cartão da Binance e utilizei muito também. Agora, com relação ao OKX, tá? Com relação ao cartão OKX, teve uns 2 ou 3 lugares que a gente não conseguiu identificar porquê, nem a OKX conseguiu identificar o porquê, que o cartão não foi aceito. Mas aí eu penso que tenha sido um problema na máquina do cartão, porque nem acusou a tentativa de compra, né? Então eu não creio que tenha sido um problema ocasionado pela própria OKX. Penso que tu não vai ter problema, né? Eu, na maioria dos lugares, eu consegui utilizar. Inclusive, utilizei aqui no Brasil também e o cartão deu tudo ok. Lá em Dubai, eu utilizei ele tanto em dólar como em dirham. Usei normalmente. Madeira me deixou aqui uma pergunta gigante. Vamos lá, vamos fatiar essa pergunta. Se os criptoativos comprados em exchange estrangeira valorizaram durante o ano de 2025, mas não realizei nenhuma operação com eles em 2025, ou seja, não fiz permuta, não fiz venda, não fiz nada. Eles apenas valorizaram. Preciso declarar no IR de 2026 como ganho de capital, rendimentos e ainda pagar imposto sobre isso? De forma alguma. Tu não paga imposto no hold. Se os teus ativos ficaram paradinhos, tá? O fato de ter subido ou descido, tu não vai reconhecer isso contabilmente. Tu vai reconhecer no teu imposto de renda a preço de custo. O lucro, de fato, só vai afetar o teu imposto a pagar ou a tua declaração de imposto de renda quando, de fato, tu realizares, seja por venda ou seja por permuta. Mera valorização não gera imposto. Segundo
Segunda parte da pergunta. Basta atualizar em bens e direitos que o valor das criptos em 31/12/2025 é maior que em 31/12/2024? De forma nenhuma. É sempre a preço de custo. Na verdade, se tu reconhecer essa valorização na tua declaração de imposto de renda, tu mesmo está te criando uma obrigação de pagar que não existe, que é tu absorver essa variação patrimonial. Esse preço tu não realizou, tu não vai levar ele para o IR 31/12/2025. O valor que vai figurar em 31/12/2025 é o valor a custo que tu já tinha informado lá em 2024. Em 2025 tu só repete. Isso independe da cotação da moeda. Ele continua: fico na dúvida das compras efetivadas em janeiro de 2025, ou seja, não estavam declaradas no IR anterior e que tiveram valorização inclusive durante o ano. Qual o valor usar na declaração? O valor da declaração é sempre, a título de regra, a custo. O valor que tu pagou em janeiro de 2025 e essa moeda ficou parada é o valor pelo qual ela vai figurar no teu estoque em 31/12/2025 para o IR 2026. Então, tu esquece a atualização em qualquer hipótese de moeda que ficou parada. E complementando, sim, no saldo anterior vai ser zero porque tu não tinha moeda, e lá no saldo em 31/12/2025 tu vai colocar o valor que tu pagaste por essa moeda lá em janeiro de 2025 e não o saldo do quanto ela valia em 31/12/2025. Ficou claro aqui para ti que tu não vai atualizar nada na declaração de imposto de renda? Então presta atenção nisso porque isso é regra-chave para a tua composição de estoque. Excelente pergunta. O Gabriel pergunta, tá, e o que acontece se ele não pagar? Suponho que ele não seja preso, pois isso parece óbvio, mas no Brasil nada é óbvio. Vamos responder isso com carinho. Não pagar imposto no Brasil, sim, pode dar cadeia. Só que a gente tem que separar aqui em duas esferas aqui muito importantes. Dever imposto só por si, isso não dá cadeia. Então, quando é uma dívida tributária, o cara declarou corretamente, reconheceu o imposto devido, mas não pagou por falta de dinheiro, isso é inadimplência. Isso não é crime. É os casos aquele que vão para dívida ativa, vai para cobrança, vira processo judicial, enfim, pode acontecer penhoras, coisas do tipo, mas isso não dá cadeia. Isso é ser inadimplente. Quando é que vira crime de fato? Quando tem omissão de receita, quando tem algum tipo de fraude comprovada, simulação, documentos falsos, intenção de enganar o fisco. Aí sim, aí nesse caso são crimes contra a ordem tributária e aí sim pode chegar a 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. É porque tu está devendo imposto pela fraude, pela sonegação em si. Tem mais um ponto aqui que é importante e acontece no Brasil direto, tá? Se houver uma denúncia criminal, mas o contribuinte pagar ou parcelar antes da denúncia, em muitos casos, há extinção da punibilidade. Ou seja, o sistema ele privilegia a arrecadação, não prisão. Ele não sai prendendo. Ele primeiro privilegia o fato de tu pagar. Em havendo o pagamento, na maior parte dos casos, eu diria que aqueles que não envolvem opinião pública principalmente, há aí a extinção da punibilidade. Eu movimentar 20k no Brasil e 20k em estrangeira. Preciso fazer o reporte? Pois dá acima de 35k, porém apenas 20k na estrangeira. Não. Na verdade, o que soma para efeito de reporte, como tu tá falando aqui em 35, eu entendo que é a Decrypto, né? Não é a IN 1888, que é 30 atualmente. Para a Decrypto, somam as transações fora de exchange nacional, ou seja, em carteira ou em exchanges no estrangeiro. O Leonardo escreve o seguinte: só é obrigado a declarar o lucro, certo? No caso, as pessoas que perderam dinheiro fazendo trade, é obrigatório a declarar o prejuízo ou só o lucro ou somente o lucro que é transferido para a conta? Leonardo, na verdade tu é obrigado a declarar conforme as regras da instrução normativa do imposto de renda e tem diversas regras. Numa delas é a questão do lucro tributável, mas em apenas uma delas é a questão do lucro tributável. Tem vários outros fatores que te fazem obrigado a declarar. Como tu tá falando aqui em trade e prejuízo, imagino aqui que tu esteja te referindo a transações, por exemplo, no exterior. E aí tem vários fatos no exterior que já te levam à obrigação de declarar. Por exemplo, tu ter oferido qualquer tipo de rendimento no exterior. Então tem várias coisas aqui a considerar
considerar, tá? Agora, tu não pode tomar como base que só vai ser declarado se for lucro, muito menos o saque bancário. Saque bancário não é fato gerador de imposto. O fato gerador de imposto é a alienação em si, que pode se dar pela permuta, pode se dar pela venda, por doação, pode se dar por uma série de transações. E transferência para conta não é fato gerador de imposto, gente. Então, quem pensa que não levei de volta para banco, não preciso declarar, está redondamente enganado. O fato de ter levado ou não para banco não importa. O que importa são as transações que vocês fizeram. O Raul pergunta: posso usar o Pitax para descobrir o valor do USDT em reais no dia em que comprei BTC, por exemplo? Aí ele acrescenta: descobrir o preço médio é fácil. O que ninguém explica é como saber o preço médio em reais, sendo que usamos o USDT. Tu vai utilizar o Pitax, sim. Eu vou te dar uma sugestão aqui, que é uma ferramenta gratuita que a gente disponibilizou para os nossos seguidores, que é o cálculo de cotação. Então, a gente tem esse conversor de trade como ferramenta. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui abaixo desse vídeo. E aí tem X consultas que vocês podem fazer por dia, independente de serem membros da comunidade ou não. E é super útil, todo mundo adora utilizar. Se tu não conhece ainda, dá uma olhada. Se tu quer ser respondido por mim na tua dúvida especificamente, já aproveita e deixa tua dúvida aqui nos comentários que eu vou te responder. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, já toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse. Se tu queres aprender a fazer a tua declaração de imposto de renda em 2026, já te sugiro entrar agora na comunidade Declarando Bitcoin.vip. Estamos a poucos dias das primeiras aulas sobre imposto de renda 2026. E se tu quer a minha ajuda para fazer a tua declaração, faz um contato conosco aqui pelo atendimento, o link também vai aqui abaixo, que é eu fazendo a tua declaração contigo. Gente, me segue em todas as redes sociais. Um beijo!